Boa noite, galera. Estamos aí com mais um Se Liga no Gordo, com um gordinho bonitinho aqui. Temos o bonitinho hoje também, eu, lindinho. E o nosso amigo Ademar Júnior voltando à nossa mesa de debates. Porque agora aqui nós trocamos, né, Ademar, o nosso papo fumado para o Se Liga no Gordo, que é uma coisa mais ampla, mais Leve. abrangente. e pega mais gente, né? Porque E dá para enxergar melhor, né? dá para enxergar melhor, aqui não fica aqueles O que está sendo tratado. Isso. Nossa conversa hoje é um papo aí descontraído, conversando sobre essa situação do nosso preconceito contra brasileiros no exterior. Nós já discutimos aqui há umas 2 semanas, né? Sobre o preconceito contra os imigrantes, agora nós vamos ver o contrário. Esse preconceito contra os brasileiros no exterior, que causa esse mal-estar. Mas é uma situação assim bem atípica. Abrimos nossos trabalhos aí com o nosso amigo Áureo. Fala, galera. E aí, tudo bem, pessoal? Então, agradecer de novo aí o professor Fabiano. Hoje eu tenho a grata satisfação aí, né, de dividir um pouquinho aí das falas, né, com o professor Ademar, né, da filosofia. O Yuri, eu acho que hoje teve um contratempo aí, não pôde estar conosco, mas em outra oportunidade vai estar. Então, eu espero que hoje a gente consiga aí ajudar vocês, algumas ideias, né? Então, a gente vai tratar desse tema aí, que são os brasileiros agora, né, que são os emigrantes, na realidade, que eles estão saindo, aí eles vão para outro país, se fixam de forma legal e ilegal por um determinado período e se tornam imigrantes. Então, dentro do processo de imigração, né, eles vivenciam, né, como diz na sociologia, na realidade, um fenômeno, né, que ele é duplo, mas acaba sendo único, né, que eles acabam passando da condição de imigrantes para imigrantes também. Então, é dentro dos processos migratórios. Não sei, Fabiano, tu já quer que eu dê uma introduzida? Vamos deixar o nosso filósofo aí se apresentar, conversando um pouquinho com a galera aí. Boa noite, pessoal, tudo bem? Professor Ademar, para quem não me viu ainda nas lives aí, acho que não participei, né? Vocês estão comentando da última live, que foi sobre preconceito contra os imigrantes também. E agradeço ao Fabiano ter me resgatado para os papos aí online. Isso. Não me deixe em paz, cara. Mas agradeço o convite e vamos falar sobre, então, esse preconceito e outros assuntos aí mais adiante que vierem foram interessantes sempre com essa ideia de elaborar redações, né, a respeito dos temas. Argumentar bem, né? Isso aí. Claro. Vamos lá, o nosso tema sobre o caso, esse preconceito contra brasileiros no exterior, que o Áureo vai dar uma aprofundadinha no assunto, o Ademar também. O que nós pretendemos mostrar para vocês? Que tudo que vai e volta, né? A pedrada que vai e volta. Nós comentamos a semana passada sobre o preconceito aqui no Brasil, né, contra imigrantes, mas nós também temos ao contrário. Muitas vezes a gente vê no exterior as pessoas, tinha que ser brasileiro, não é, Ademar? Tinha que ser brasileiro. Deu qualquer coisa, tinha que ser brasileiro. Já tem essa visão aí que o brasileiro é aquele cara assim, descompensado, que só faz merda. E já traçam algumas características, né, que rotulam, né? Isso. Vão estereotipando, né? Isso é o que caracteriza o preconceito. Né? O preconceito começa com isso aí. Vamos lá, Áureo, dê o seu pontapé aí no preconceito. Bom, já que vocês falaram, assim, nós vamos falar hoje sobre preconceito, né, Fabiano, né, professor Ademar, do brasileiro no exterior. Nós vamos estar falando, né, assim, nós temos pouco tempo, né, para um assunto que é bastante amplo. Tá? E na realidade vocês estão falando preconceito, nós estamos falando também, de vez em quando a gente joga alguns conceitos, ou da filosofia, ou da sociologia, né, para vocês não ficarem no senso comum, que o grande objetivo é vocês fazerem um belo texto discursivo,
né? Então, quando a gente fala assim preconceito, né, ele está ligado, né, a um conceito, né, da escola interacionista, né? A sociologia ela trabalha muito isso, que é do Goffman, né, a questão do estigma, né? Então, o brasileiro ele é estigmatizado, né, dentro de alguns estereótipos, né, que nem o Fabiano colocou aí. O brasileiro é malandro, que o brasileiro é isso, né? Que as nossas mulheres, né, têm belas curvas, né? Vai ser um grande capital social, vamos dizer assim, no exterior, né? Enfim, né? Todo esse jeito, né? Sabe da nossa pobreza também, da nossa miséria que nós vivemos aqui no país, a nossa situação econômica, o nosso contexto, né? Então, assim, ó, eu vou inicialmente, né, fazer algumas provocações, já que é um debate, né? Vou fazer algumas provocações mais atuais e depois nós vamos fazendo essa construção, né? Porque quando a gente fala assim em emigrar e se tornar um imigrante, a gente não está falando só sobre o conceito de preconceito, tá? Não é só isso, tá? Tem por trás de coisas assim que nós vamos falar em preconceitos que vêm dentro de um padrão de legalidade, né? Nós irmos, né, para o estrangeiro de uma forma legal, nós termos o visto, né, termos um direito de lá permanecer, seja para estudar, para trabalhar numa grande empresa. E também tem o outro lado assim que é o mais complicado, né, que é a questão do imigrante ilegal. Aí é um grande problema. Aí é um problema sociológico, vamos dizer assim, tá? Então, assim, alguns dados só para nós começarmos aqui a conversa, tá? Aureo, Oi? chega um pouquinho para o lado que tu tá fugindo da câmera, amor. Melhorou? Não fuge da câmera. Isso, bonitinho tem que aparecer. Ali, deu. Pronto. Tá. Aí, ó, aí, ó. Tá, tô centralizado agora. É que eu tô com um copo aqui de água, é claro. De água. Certo. Então, nós temos hoje, principalmente nesse cenário de pandemia, né, assim que eu posso dizer para vocês, que até, de certa forma, esse preconceito, não só do brasileiro, né, nós estamos falando especificamente do brasileiro hoje, né? Então, esse brasileiro, mesmo que ele vive ilegal, por exemplo, nos Estados Unidos ou na Europa, ele, de certa forma, ele é estigmatizado. Tá? Porque o brasileiro lá na Europa ou nos Estados Unidos, raramente, né, ele vive isolado, ele vive em grupos, tá? Principalmente o que vive na ilegalidade, não tem como se manter, né? Então, de certa forma, o governo, né, no início, né, da pandemia, foi lá e repatriou os caras que estavam na China, mas os que estão nos Estados Unidos e na Europa ali, foi muito poucos, né? Então houve uma reclamação muito grande, né? Não é uma crítica, assim, mas são dados, assim, em relação ao governo, né? Houve uma declaração aí, né, dentro da nossa diplomacia, entre aspas, né, que a maioria dos imigrantes, né, segundo, né, a nossa diplomacia, não vou citar nomes, né, eles vão para o exterior com más intenções. Então, há aquela ideia também de classe perigosa lá no estrangeiro, não só aqui, né? Então, o próprio governo, né, brasileiro, no momento, tem essa noção, né, anti-imperialista. De um lado, né, não quer prejudicar a política migratória de um determinado governo, né? E de outro também tem essa aversão, né, a esse tipo de situação. Mas são coisas que estão na imprensa, então eu não estou inventando, tá? A própria, né, questão, né, do governo, a proximidade, né, a proximidade do governo norte-americano com o brasileiro, né, também, né, o Brasil, né, abriu suas portas, né, com os vistos, né, para imigrantes, né, o turista de outros países, até para facilitar em termos econômicos, né, por exemplo, canadenses, japoneses, norte-americanos, enfim, né, e nós não tivemos essa recíproca, né, por parte desses governos, né, então já tem uma questão eurocêntrica por trás disso aí, né, uma questão eurocêntrica, imperialista e colonialista também, então nós podemos conversar por aí, tá? E a outra coisa, né, que a gente pode colocar, né, é que o Brasil, na realidade, né, ele cresceu, assim, hoje nós temos, assim, esse negócio dos brasileiros, eles irem para o exterior, é uma coisa que vem dos anos 80, então, historicamente, nós podemos pontuar, que vem de uma questão que depois a gente pode tratar, que é a questão, né, dos anos 80, com época perdida, questões políticas, enfim, né, então nós temos uma massa muito grande, mas hoje, tá, alguns dados, né, cresceu, por exemplo, assim, alguns dados que eu peguei, 29%, né, de brasileiros, né, que estão sendo deportados desses países, né, então estão ilegalmente ou venceu, né,
o seu visto de permanência, essa coisa toda. Então são dados aí do Itamaraty. E a maioria vive legal nesses países, a grande maioria. Então hoje, para vocês terem uma noção em torno de números, tá? Em torno de números pelo IBGE, né? Qual é o destino assim mais frequente desses brasileiros, né, que vão atrás de coisas que nós vamos tratar aqui, do sonho, né, de melhoria de oportunidades, né, enfim, tá? Os Estados Unidos, para vocês terem uma ideia, 24%, né, vão para os Estados Unidos. Portugal, 13%, Espanha, 9,5%, Japão, 7,5%, Itália, 7%, Reino Unido, 6,2%. Então, só esses principais países onde os brasileiros costumam, né, adotar os seus destinos. Tá? Então, são alguns dados iniciais que eu quero colocar para vocês. E para mim fechar essa primeira rodada aqui da minha fala, então, dentro da sociologia, tá, pessoal, que está ouvindo aí, esse movimento, sociologicamente falando, eu posso dividir em duas situações. A primeira, que são fatores de expulsão e fatores de atração. Tá? Então, quando se dá os fatores de expulsão, tá? Então, os anos 80 foram um fator de expulsão. Eu não vou considerar os anos 60, 70, porque é uma questão política, mas os anos 80 é uma questão da crise econômica e o desemprego e a perda de renda no país. Então, é um motivo assim, de expulsão, né, mesmo que de uma forma não direta, mas é busca de oportunidades de brasileiros em outros países que possam melhorar sua renda. E a outra questão, assim, de uma forma bem breve, são os fatores de atração. Tá? Por que sair do país? Obviamente, assim, ó, a maioria das vezes são por questões econômicas. Hoje vai mudar um pouquinho, também hoje nós temos questões políticas, questões de orientação sexual, de aceitação no país, essa coisa toda. Mas o fator econômico, ele pesa muito. Então, quando nós vamos falar em imigração, nós temos que relacionar o mundo do trabalho. Não tem jeito. Então, são os fatores de atração. Tá? Então é muito bonito, nós chegamos lá nos Estados Unidos, aquela estátua enorme, né, a Estátua da Liberdade, né, como a terra das oportunidades, não por isso que os Estados Unidos acaba liderando, né, e a Europa, né, então, por sua vez também, né, por ter uma moeda forte, consistente, também é uma busca de oportunidades, né, aonde os brasileiros, né, nós vamos falar um pouquinho depois, vão servir de mão de obra barata, né, nesses países, né, e também vão sofrer todo um processo de preconceito, né, fazendo coisas que os norte-americanos, que os europeus não querem fazer, né, ou nos tratando também de uma forma mitigada. Tá? Então, essa é a minha primeira fala para nós iniciarmos aí a conversa. Daí, senhor Ademar, dentro da parte filosófica, o que tu pode nos trazer? Claro, sociólogo aí tem que falar com mais dados, né? Fazer algumas estatísticas, algumas coisas. Eu queria destacar a parte mais conceitual mesmo. Eu não sei se foi comentado na outra transmissão ao vivo aí sobre o que é o preconceito, né? Eu acho que é importante a gente distinguir o conceito de preconceito de discriminação, ou ofensas, porque o preconceito, ele está no campo da opinião, é um conceito que eu elaboro a respeito de alguém de uma maneira prévia. Então eu faço um juízo, estabeleço um certo julgamento, digo alguma coisa a respeito de alguém, de um grupo, né, de uma situação específica, sem ter experienciado isso, sem ter um conhecimento mais profundo. E me chama a atenção que hoje a gente vive, né, com redes sociais, com essa polarização de opiniões, né, políticas, religiosas, das mais diversas, a gente tem justamente essa polarização, porque há esse preconceito, a falta de uma aproximação maior, de um cuidado maior a respeito do que está sendo colocado por diversas pessoas. A discriminação, ela seria uma espécie de consequência do preconceito, né? Depois de eu ter estabelecido certo modelo, né, rotulado as pessoas em determinados grupos, é que eu vou fazer a discriminação, vou ter algum tipo de atitude mais agressiva, né? Tem ódio, tem outras consequências desse pensamento que é prévio, né, ao conhecimento que se tem no comportamento, de uma orientação sexual, da escolha de uma religião, de um ponto de vista político e assim por diante. E o brasileiro, claro, vai sofrer isso lá no exterior, né? Eu estava me recordando de que um tempo atrás nós éramos chamados pelos argentinos, né, de macaquitos. E isso aí, em parte, né, por ter uma população negra,
muito grande, né? Diferente dos argentinos. E também tinha uma questão política, eu não me recordo, mas eu acho que era alguma relação com a influência americana aqui no país, né? Então, eram chamados de macaquitos, porque nós dependíamos muito dos americanos, e consumíamos muito da cultura americana. Coisa que eu acredito que permanece até hoje, o Áureo aí, com a parte mais, um pouco mais concreta na sociologia, um pouco mais voltada a uma experiência concreta, né? E dados, pode dizer, mas me parece que a gente continua seguindo esse comportamento de achar que aquilo que é dos Estados Unidos é melhor, esse próprio dado aí dizendo que é o país para onde nós mais vamos, né? Os brasileiros vão mais, é um dado também mostrando isso. A gente parece gostar muito desse modelo cultural americano e esse comportamento que eles adotam lá, né? O que não tem nenhuma relação com a nossa própria identidade nacional aqui, mas enfim. E outro elemento importante, né, de se perceber a questão do preconceito é que ele tem dois lados, né? Por um, eu discrimino aquele que é diferente de mim. E por outro lado, eu me aproximo de um determinado grupo, aqueles que compartilham comigo desse preconceito. Então, se eu sou uma pessoa religiosa, eu vou encontrar minha identidade dentro de um grupo, junto com outras pessoas religiosas, e diferenciar, discriminar, então, aqueles que não fazem parte dessa religião. Então, o preconceito surge em primeiro momento quando eu faço essa rotulação, né? Acho que é um termo da sociologia, os estereótipos, né? Em que eu estabeleço algumas características específicas e generalizo aquilo para um determinado grupo. Então, os ateus, por exemplo, ou os católicos, né, têm certas características, generalizo isso de maneira muito superficial e faço essa discriminação. Então, eu tenho esse distanciamento, essa discriminação do outro, ao mesmo tempo que eu encontro a minha identidade junto daqueles que partilham do mesmo preconceito. Então, entram também algumas questões aí a respeito de identidade e alteridade, quando eu estou debatendo, né, esses temas. Essa discriminação, esse ódio que é gerado a partir do preconceito. Eu acho que foi o ano passado, se não me engano, estava lendo uma reportagem a respeito do quanto a opinião hoje, né, e com a possibilidade de difundir isso nas redes sociais, as pessoas terem mais contato à informação e estarem um pouco mais próximas virtualmente, né, WhatsApp, grupos, né, dos mais diversos, que parece que nós estamos entrando em uma sociedade obscurantista, porque é a opinião que está valendo. E o preconceito é fruto justamente disso. Né? O preconceito está no campo da opinião. Quando eu digo alguma coisa de maneira superficial, despreocupada, sem realmente conhecer o que está por trás de um comportamento, de uma prática qualquer, de uma opinião, de um pensamento de outras pessoas, né? É uma falta de conhecimento mais aprofundado a respeito de alguma coisa. E isso vai implicar, claro, em algumas questões morais, né, éticas, porque diz respeito justamente ao comportamento. Quando eu falo que alguma coisa é ruim, ou quando uma pessoa, um grupo, tem determinado comportamento, por exemplo, os portugueses são todos burros. Aí eu faço piadas de portugueses. Então eu estou generalizando de uma maneira superficial, uma visão superficial, que é uma opinião, e estou valorando, fazendo um juízo de valor, julgando, né, como eles seriam. Então isso entra para o campo da ética e vai ser debatido dessa maneira, né, na filosofia. Eu precisaria, então, em primeiro lugar, justificar por que eu vou considerar que os portugueses são burros, eu preciso determinar por que cheguei a essa conclusão, e aí a gente vai ver que não existem bases, né, lógicas, eu vou ficar apenas no campo da opinião, da especulação. E isso é o que caracteriza esse pensamento. E óbvio que o brasileiro tem, né, uma série de características. É um povo alegre, é um povo acolhedor, que gosta de festa, quando está lá no exterior é trabalhador também, né, que tem essa característica. Gosta de uma gambiarra, aquele jeitinho brasileiro, porque tem dificuldades, né, então tem que ser criativo para poder superar alguns problemas e tal. Tudo isso não deixa de ser um preconceito. São algumas características que podem ser observadas, de fato, mas
não pode ser generalizado para todos os brasileiros, né? E são observações superficiais, por isso caracterizam o preconceito. Claro que ainda algumas dessas características até são positivas, né? Dá para se dizer que a criatividade, né? O jeitinho brasileiro para se virar, né, frente às dificuldades e os problemas é bastante positivo. Mas macaquito, por exemplo, já é uma expressão que não é tão agradável, né, vindo ali dos nossos irmãos. E em outros lugares também, a gente teve um tempo atrás problemas na Espanha, né, os brasileiros que estavam entrando lá eram mandados embora, vistos negados, né, questões desse tipo que geram esses problemas. E atualmente, agora com essa ida de muitos brasileiros para Portugal, principalmente, né, no ano passado, houve um aumento grande, né, na imigração, emigraram muitos para Portugal, e a gente tem visto, né, alguns relatos, principalmente a respeito das mulheres sendo tratadas como se fossem prostitutas, porque toda brasileira, né, tem uma certa lascívia, né, então é vista como uma mulher fácil, né, que está lá para trabalhar dessa maneira, vendendo corpo, ou porque está interessado em casar com alguém, né, e ter uma vida melhor, então não conseguem perceber que são pessoas que vão lá para trabalhar, né, que não estão ali buscando a prostituição ou algo que é discriminado dessa forma. E muitos até são pessoas de classe média, né, que aproveitaram os recursos que têm para fugir de problemas políticos e econômicos do Brasil. Né? Agora eu vou botar um pouquinho de lenha na fogueira. A gente vê muito, é o que nós estamos falando, preconceito, toda essa situação. Para ajudar essa gurizada, olha bem, os Simpsons, eles fizeram um episódio referente ao Brasil. Como é que foi representado o Brasil nesse episódio? Selva, macaco, uma coisa assim, totalmente... Mostraram o Rio de Janeiro, assalto, roubaram, fizeram, aconteceram. Aquele outro filme, o Velozes e Furiosos, a polícia, eles terminaram com a polícia do Rio de Janeiro, né? Que era corrupta, que faziam, eles eram os bonzinhos e estavam... Então, a gente tem essa visão, que nem o Ademar falou, o europeu tem a visão do que o Brasil seria turismo sexual, né? Eu vou ir para lá porque é tudo liberado, pode tudo, está tudo ok. Então, esse papel do turismo sexual é vendido, eu acho, em todo o planeta. O Brasil tem situações... E realmente, esses dias eu estava olhando uma reportagem, tem cidades do litoral no Nordeste que tem esse comércio sexual, principalmente com estrangeiros, né? Então, fomenta ainda mais essa ideia. Isso acontece, a gente sabe que acontece. O problema é a generalização, né, do problema. Não é em todo lugar que isso acontece. Não é uma coisa que é aceita, né, por nós. Não é uma coisa que a gente pratica esperando que os turistas venham para cá para usar desse serviço, né? Sim. São coisas que acontecem porque nós temos alguns problemas, então não é. Por isso, justamente, um preconceito, né? A visão generalizada, muito rapidamente, muito superficial, e que expõe apenas uma perspectiva, rotula, né, aquela população, aquele país, né? Enfim, um grupo. Que na realidade, né, entra aí as questões, né, das identidades, né, dos estereótipos, né, e o que a gente vê é essa imagem, na realidade, né, uma imagem muito empobrecida, né, que é vendida para o exterior, né, então a nossa identidade verdadeira, né, como brasileiros e tal, o nosso sentimento de pertencimento, quando a gente migra, ele sofre um processo de falseamento, né, e deslocamento também. Então, lá no estrangeiro, eles nos esperam para isso, porque ainda tem um rótulo eurocêntrico, nós, europeus, nós somos melhores, né, que vocês ainda são macaquitos, por exemplo, né, vocês são menos evoluídos, o nível cultural de vocês, né, a história recente de vocês não fornece subsídio suficiente para serem melhores que nós. Então, é uma construção, na realidade, de processos históricos também, né?
de como se constrói a nossa imagem lá fora, né? O próprio futebol, né? Então o estrangeiro nos vê isso, né? Como na realidade uma mercadoria, né? Nos coisifica, né? Dá para fazer coisas que eles não querem fazer, né? Ou coisas, né, que são importantes para eles, né? E aí entra várias questões, né? Que claro que foi pontuada conceitualmente, né? Mas entram questões empíricas na realidade que a gente tem que se problematizar, né? O porquê se migra, né? Principalmente em países pobres, né? Oi, alguém ia fazer uma pergunta, eu acho. Não? Não. Ah, eu vi um oi aí. Tá, enfim. Tá. Então existe, né, na realidade, por parte de nós brasileiros, né, desse deslocamento, de um falseamento identitário, né, que a gente vai para outro país, né, e tentamos nos reconstruirmos, né, para que a gente possa, na realidade, o sonho é voltar. Se você vai para lá legalmente querendo estudar, você quer cumprir o seu objetivo lá, que é estudar, ser doutorar, enfim, progredir, né? Ou trabalhar numa grande empresa multinacional. Agora, se você vai ilegal, né, que depois eu vou falar um pouquinho, se você vai ilegal, o seu sonho, na realidade, e aí é um dado importante, né, que o professor Ademar comentou, normalmente não é a pessoa extremamente pobre que vai, ela tem um certo capital econômico, ajuda, ou a família ajuda para que vá, fica com os filhos, né, vai lá para trabalhar, né, num lava-jato, com pintura, numa oficina mecânica, mas tenta transferir aquilo que ganha, agora é um bom momento que o dólar está alto, né, então manda, né, esse dinheiro para cá para tentar construir a sua casa própria, adquirir imóveis, né? Então é o sonho americano, né, que está em voga. E é interessante também, né, que lá na Estátua da Liberdade, né, tem uma parte, né, de um poema da Emma Lazarus, né, que está escrito quase que lá no pé da Estátua da Liberdade, fala assim, ó: venham a mim os exaustos, os pobres, as massas confusas, ansiando por liberdade. Né? Então já tem um chamamento, né? Então, como a terra das oportunidades, a terra da liberdade, só que não é bem assim. Tá? Então, empiricamente, né, a gente pode comprovar que as coisas são totalmente diferentes. Né? Mesmo esse classe média, né, que chega lá ilegalmente, só não tem nem como descrever o que sofre. Né? Agora, o legalmente também. Vocês falaram aqui de Portugal, né? Então nós vivemos fazendo piadinha de português, tá? Mas lá os caras fazem piadinha de nós também. Tá? As piadinhas. Claro. Eu tive uma colega que foi fazer parte do seu mestrado lá em Coimbra, né? Inclusive o professor em sala de aula, não tanto os colegas, mas o professor em sala de aula, né, que dizia: vocês não sabem nem escrever direito o português. Né? Então eu contra vapor, na realidade, né? É grande. Teve um fato também que eu vou mencionar agora, para dar uma descontraída, né? Eu orientei alguns trabalhos sobre imigração para os Estados Unidos, né? Então teve um fato que uma senhora até me contou na época, né, quando a gente estava fazendo esses estudos aí, que eles foram morar nos Estados Unidos, né, na cidade de Danbury, que é uma cidade pequena, tem 70 mil habitantes, né? Eles foram morar em Danbury, que fica no estado de Connecticut. Eu acho que é essa a pronúncia correta. Nos Estados Unidos. Aí ela foi com a mãe, tá? Já tinha uma irmã que morava lá, daí arrumou um serviço de empregada doméstica. Aí, o primeiro dia que eles foram para casa, daí chegou lá, tinha um bilhetinho. Aí vem uma barreira, que é a língua, né, Fabiano? Então eles não sabiam inglês, né? Daí deram como diz aqui no sul, né? Tem gente de outros estados assistindo. Deram uma olhada, uma chulhada naquele bilhete, entenderam tudo. Era uma casa grande, né? Pegaram e fizeram uma faxina completa, né? Saíram exaustas, né? Mas levaram o bilhetinho junto. Aí quando chegaram lá onde elas ficavam, que era tipo uma república, né? Várias pessoas moravam, né? Aí pediu para alguém traduzir. Era simplesmente, né, que tinham os donos da casa, né, tinham pedido, né, para colocar, né, uma pilha de roupa dentro das gavetas, não precisava ter feito uma faxina completa. Eu só exemplifiquei porque a questão que é uma outra barreira e um preconceito, né, da nosso próprio espectro cultural é esse não domínio da língua, que é uma dificuldade tremenda, né? Então, esse lado, né, dessas pessoas mais vulneráveis, né, culturalmente, né, nós temos essa estigmatização
E, por outro lado, também as pessoas que estudam, queiram ou não queiram, são discriminadas. Então, se tem relatos também, né, de jovens, né, que vão estudar, por exemplo, na Espanha, fazer o seu doutorado, complementar os seus estudos, em Portugal, no Canadá, que o Canadá também hoje tem uma margem muito grande de imigração. Então, às vezes, né, sempre tem aquela piadinha, aquela tentativa, né, que estão indo para se prostituir, esse tipo de coisa. Então, é uma identidade que se cria, né, em torno do brasileiro, né, que é extrovertido, tem a própria questão do futebol, né. Então, na realidade, por que essas pessoas, né, imigram e vão para esses países? É em virtude dessas crises que se estabelecem, né, dentro dos nossos países, assim como tem na Venezuela, nós também enfrentamos as nossas crises. E a busca, né, a Estátua da Liberdade nos esperando com muita fé, né, com muita, né, então é fugir, por exemplo, da inflação, é o tal sonho americano que se revive, né, na realidade, né? É a busca de esperança, é fugir do desemprego, né? Então é a busca do sucesso, é a busca de uma autoafirmação, né? Então eu sou uma classe média baixa, enfim, aqui no meu país, na minha cidade, então eu vou ir para os Estados Unidos, vou juntar um dinheirinho, vou voltar, vou me reafirmar, né? Por uma questão econômica, né? Então o meu status vai sofrer um processo de reafirmação. Mas em momento nenhum essa identidade é perdida. Então essas pessoas vão lá num determinado período, né? Nós somos brasileiros, nós temos as nossas virtudes, vamos trabalhar pra caramba, mas se remete, né, à volta, né, ao seu país de origem. Esse é o sonho, na realidade, americano pobre, né? Inclusive, sempre encontram outros brasileiros, né? Uma comunidade, sim, grupos, assim, isso é bastante comum, então isso ainda permanece. E eu acredito que também até os outros, pessoas de outros países que venham para cá também, né? Isso é muito forte, é mantida essa identidade. Eu lembrei também, a gente também tem uns preconceitos contra os italianos, né? Em São Paulo, quando chegaram, os imigrantes, os carcamanos, né? Então tudo isso tem... tem expressões, tem rótulos, né? Justamente para esse tipo de situação. E é claro que nós sofremos isso em qualquer outro lugar também, né? Eu nunca saí do país, estive na Argentina e no Uruguai. Na Argentina, realmente, a gente sente, quando eles percebem que são brasileiros, que há um conceito muito forte. Aí a Europa, né, Estados Unidos, isso aí eu não conheço ainda, mas acredito que seja da mesma forma. E a gente ouve relatos, né? A minha irmã teve fazendo um curso no Canadá, né, no Ciências Sem Fronteiras, programa, né? E também notou, né, a diferença cultural e tudo, e em qualquer lugar que vai e se vê que a pessoa é estrangeira, já tem algum tipo de resguardo, assim, né, no tratamento. Mas ela notou mais com os amigos que ela tinha, que eram árabes. Então, muitos árabes fazendo cursos próximos lá também, aí, claro, é muito mais visível, né? E que são pessoas de uma outra cultura, de um outro país, né? E claro que as questões culturais também fazem surgir, né? O brasileiro gosta de se abraçar, se cumprimenta dando beijo, e americanos não fazem isso, são mais frios, né? Os europeus, de modo geral, também não. E essa é uma prática comum para nós, que causa já um estranhamento, né? Os alemães, bastante frios, os ingleses são um pouco mais... E vejam que quando eu faço essa caracterização, já estou fazendo uso de alguns rótulos que a gente estabelece para eles, né? E a televisão mostra isso aí, né? Porque nós tivemos várias novelas onde a gente vê... Teve uma que tinha uma menina que queria entrar a todo custo nos Estados Unidos. Dessa maneira ilegal, que o Áureo vai falar agora um pouco. E o sonho dela era ir para os Estados Unidos. A gente vê que essa ida dos brasileiros para o exterior é representado nas novelas, tipo, para ser um alerta, tráfico de mulheres, né, para trabalhar em prostituição na Europa, nos Estados Unidos. Os Estados Unidos nem tanto, porque é muito mais complicado a entrada. A Europa já é mais tranquila. E a gente vê isso aí. Tem um fato até bem que 2013 eu estive na ONU, lá em Nova York,
e foi engraçado porque, assim, ó, tu tá andando no meio de uma multidão, tu tá caminhando, tu não conhece, tu não sabe quem é quem ali dentro. De repente, aquela bagunça, aquele gritedo, porque estavam tirando foto, coisa e tal. Aí a gente presta atenção, quem era? Brasileiros. Aí a gente olha, não, deixa para lá, eu não sou brasileiro, vamos sair para o outro lado. E a gente vê que é diferente, é mais alegre, não é sisudo, não é carrancudo, tá ali, trepa em cima das árvores, quer tirar foto em cima de muro, se agarra na pessoa. É um zaralho. Vai, Auro, comente agora um pouquinho. Mas tu tranquilamente nos Estados Unidos, tu passaria por um americano. Tranquilo. Né? Gordinho, grande, claro. Brancão, né? Passaria tranquilo. Inclusive em Portugal, né? Não sei se você sabe, né? As pessoas que vão para lá, elas fazem um jeito tremendo assim de aprender a falar o português de Portugal, né? Para não serem tratados de forma preconceituosa. Né? Então tem essa questão. Assim, ó, é como eu vou falar só um pouquinho, uma pincelada rápida, até para dar para a gurizada, e quando for fazer a sua prova, né? O Ademar ali, ele deu uma base conceitual legal, né? Que eles podem pegar esses conceitos aí de alteridade, identidade, de pertencimento. Assim, ó, como é que a sociologia ela pode ajudar vocês, pessoal, aí a melhorar o texto de vocês, saírem do senso comum, né, Fabiano? Isso, tem que ir para outro lado. Às vezes aquele, só no dado histórico, aquela coisa toda, às vezes não ajuda muito, que todo mundo vai escrever isso, tá? Por que vai ajudar? Tem que ter o pulo do gato, Um diferencial, né? O diferencial. E eu e o Ademar, nós somos o diferencial. Nós somos o diferencial. Por quê? Porque vocês, pessoal, não gostam normalmente das aulas de filosofia e sociologia, de uma maneira geral, tá? Um viaja demais, outro conversa muito, bota um monte de dados, né? Não é bem assim, né? Mas assim, ó, aí é que tá o pulo do gato, né? A história, na realidade, é o fato histórico, né? A gente pode movimentar um pouquinho, dar uma dinâmica naquele fato histórico, mas ele é o fato, ele é monolítico, não adianta. Agora nós, né? Em toda a nossa, como é que se diz? Nossa modéstia, tá? Em toda a nossa modéstia, nós podemos ajudar vocês um pouco mais, tá? Então, olha os conceitos que foram colocados, né? Então, vocês querem ver uma coisa? Nunca o Durkheim, tá? O Marx, o Weber e mais um porquinho que eu vou citar aqui para vocês, né? Eles trabalharam especificamente sobre preconceito, sobre imigração. Mas quando eu falo sobre preconceito e imigração, nós não podemos, assim, ó, no caso brasileiro, fugir do mercado, fugir do mundo do trabalho, né? Então, uma saída para vocês, assim, de pulo de gato, é lembrar um pouquinho lá do Durkheim, tá? Porque que esses brasileiros, quando eles vão morar em uma determinada cidade nos Estados Unidos, eles têm que participar minimamente, né, da vida daquela cidade da forma mais organizada, tá? Da forma mais coesa possível para não se incomodar. Tá? Então entra o conceito de coesão social. Então tem que ir na igreja, tem que trabalhar, né? Tem que manter uma certa harmonia social para a polícia não descobrir e mandar um pontapé na bunda e mandar para o Brasil deportado, né? E outra coisa, então quando volta para o Brasil, né? Daí o seu Durkheim vai falar mais alto ainda. Então essa pessoa vai voltar, né? Se tudo der certo, é claro que vai ter que trabalhar para caramba, não vai chegar lá, não vai encontrar uma árvore de dólar, né? Isso aí é fato, né? Então, quando ele voltar, né, na sua pequena cidade, enfim, né, então, aquela questão do status, né, da própria capitalização econômica, então, né, vai lá, né, na igreja, né, ajuda o padre, aquela coisa toda. Então, dá uma ideia de harmonia e de coesão social. Tá? Eu não estou forçando a barra, então, estou apenas mostrando para vocês como é possível aplicar. Já, por outro lado, né, o Marx vai chutar o balde, né, pessoal? Ele vai dizer que essa cambada que está indo, olha, é um termo que talvez use lá fora, que está indo lá para os Estados Unidos é preconceituoso, é tratado de forma discriminatória, porque merece, porque são os alienados, não querem criar nada, né? Não querem fazer porra nenhuma, tá? Querem só fazer aquele serviço sem criatividade nenhuma. Então entra aí o conceito de alienação e o próprio conceito, né, Ademar, de fetiche. Então o fetiche, né, do dinheiro, sim, da ostentação, aquela coisa toda. Né? E o Weber, como é que pode nos ajudar, gente? O Weber já vai minimizar um pouquinho o dano, tá? De duas formas, né? O pessoal que seguiu o Marx já fica lá, não vai nem voltar,
Já fica lá, tá tranquilo. Né? Agora o Weber, né, que tem o Durkheim, ele tem as duas possibilidades. Tá? A primeira é a questão da vocação, né? Tanto na Europa como nos Estados Unidos, né, do profissional, né, do trabalho como sendo a coisa mais fantástica do mundo. Né? Então, vamos usar um termo aí, se empodera de dinheiro e volta para o Brasil melhor ainda. Né? Vai montar uma sua escolinha, vai ser um pequeno empresário, vai montar uma fábrica de picolé, seja lá o que for. Né? Então tem essa questão do empreendedorismo, que é um conceito muito utilizado pelo Max Weber, mesmo que seja sobre um aspecto racional da dominação, que também o Weber trata, né, na sua discussão mais hermenêutica. E aí eu vou colocar um outro elemento, né, que é o quarto porquinho, né, que é o Simmel. O Simmel, né, ele não é considerado assim por muitos um clássico da sociologia, mas ele vai nos alertar para um problema muito interessante, que é o inchamento das cidades. Né? Então, essas pessoas que saem do seu meio, das suas pequenas comunidades, né, e vão para esses locais onde normalmente se coloca uma situação caótica. Né? Vai entrar na questão da xenofobia, né, que vai tirar o emprego das pessoas, né, que vão se sindicalizar, enfim, aquela coisa toda. E o Simmel vai colocar um conceito muito interessante, né, que é o conceito, né, de vida blasé. Esse é o conceito que o Simmel coloca. Né? Ou seja, essa indiferença. Então, o brasileiro, quando ele vai para os Estados Unidos, vai para a Europa, o europeu não quer nem saber. Tá? Ele quer que atenda às suas demandas. Então, não existe essa coisa, essa proximidade que nem se tem no Brasil. Tá? Então, o que é o blasé? Não é uma coisa colorida. Tá? É uma coisa descolorida, preto e branco, não tem graça nenhuma. Ou seja, é a indiferença, é a impessoalidade. No Brasil, tudo é na pessoalidade. Né? O jeitinho brasileiro é na pessoalidade. Então, esses elementos, eu estou tentando mobilizar assim, um pouco dos autores, né, que vocês possam dar um salto maior aí na hora de escrever o texto de vocês. Então, eu não estou forçando a barra, mas eles são aplicáveis quando a gente quer utilizar o texto de uma forma criativa. Tá? Então, essa é a minha contribuição agora neste momento aqui para vocês. Falando de autores também, eu dei uma pesquisada e encontrei alguns elementos sobre o preconceito, né, algumas posições bem interessantes do Norberto Bobbio. Sim. Eu até não sabia que ele tinha trabalhado com essas questões, né, bem especificamente o que seriam os preconceitos, né, as características. E é um autor, eu acho, que parece permear aí os opostos políticos, né, as posturas mais extremadas, né. Eu vejo pessoas que são de esquerda, são de direita, ambos citam às vezes. Então é um autor, eu acho, que um pouco mais neutro nesse sentido e que faz essa abordagem bem interessante. Então vocês podem colocar fazer um texto, né, argumentar de uma maneira um pouco mais objetiva, né, mais neutra desses campos, sem parecer que está criticando uma postura ou outra, sem mostrar no próprio texto algum tipo de preconceito. Né? É um autor que pode ser usado aí. E ele fala justamente disso, né? Preconceito, essa questão de opinião, né? E, claro, a gente pode trazer o Platão, né? Fazendo a distinção entre doxa e episteme. O preconceito está no campo da doxa, então vai ser criticado, não é um conhecimento rigoroso, não vai nos levar até a verdade. E todos os autores do campo da ética, porque esse preconceito ele tem um caráter valorativo. Que eu vou julgar e dizer se o comportamento é bom ou não, se é correto ou não. Bom, conversamos, trouxemos maior parte de ideias possíveis. O nosso Se Liga no Gordo aqui está dando seu término. O Áureo tem alguma coisa a mais? Áureo, Ademar? Eu gostaria, acho que teve alguém que fez uma pergunta e eu não cheguei a ver a pergunta. É o Luciano. Ele estava falando aqui, ó. Com brasileiros, em geral, o problema não parece ter relação com a nacionalidade do estrangeiro, e os brasileiros são tão... O Luciano, ele pergunta, né, se essa questão, se é só o brasileiro, na realidade, que não, tem... é geral. Não, é que nós estamos tratando especificamente do brasileiro. E como o brasileiro se espalha mais, né, então até tem dados, né, daquela da OCDE, né, que mostram, né, o que é a OCDE? É a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico.
né, que é formado, na realidade, pelo aquele bloco dos grandes países, né? O Brasil, viu, Luciano, para te ter uma ideia, é um dos países do mundo que mais imigra, na realidade, que mais manda imigrantes para fora, né, principalmente dentro desses países chaves, né, como a Alemanha, Estados Unidos, né, enfim. Agora, assim, essa pergunta é interessante, que a gente está falando... Só um dado que eu acho que é importante, se não me engano, tem CTG até na China. Tem. Então, para te ver, olha aí. Brasileiro é que nem... brasileiro é que nem cocô de cachorro, cara. Tá por toda parte. É verdade. Essa coisa CTG existe 30 regiões tradicionalistas no Brasil, né? E existe a 31ª região tradicionalista, que a sede é na China. É um dado interessante. Então, inclusive um brasileiro junto com um chinês que se organizaram. Exato. Para ver que realmente é muito, se espalha muito, né? Esses imigrantes brasileiros. Tá. Emigrantes, né? Na saída. Eu vou fazer um fechamento, eu vou contar assim, ó. Hoje eu tô para contar a história, mas é uma história verídica, empírica. Um caos? Né? É um caos, né? Eu tenho, dá para fazer um caos disso aqui. Então, como eu falei anteriormente, né? Eu até para mostrar aqui, tem uns 3 trabalhos aqui que eu ajudei a construir, e eu tive muito contato, né? Em ver essas dificuldades desse pessoal. Então, teve uma época da minha vida, aí que eu me refiro, alguém colocou ali. Uma época da minha vida, né? Eu dava aula na universidade e tinha um pequeno núcleo, tá, que fica às beiras da BR-222, que fica a 80 quilômetros da rodovia Belém-Brasília. Aí eu dava o meu jeito, ia lá, ministrava minhas aulas para um curso de letras e um de ciências sociais. E nessas andanças, né, eu percebi que nessa cidade, conversando com as pessoas e olhando a arquitetura da cidade, eu olhava assim, pô, mas essa cidade parece a cidade dos Estados Unidos, né, aquelas casas, né, diferentes e tal, sem muro, né, daí me contaram as historinhas ali. O nome da cidade é Rondon do Pará, uma cidade que tem 70 mil habitantes, vive em função da indústria madeireira, fica no sudeste do estado do Pará, e foi formada, né, à beira da BR-222, com migrantes, né, vindo de Minas Gerais, do Espírito Santo, da Bahia, também dentro do Brasil em busca de condições melhores. Bom, terminou o trabalho lá, esse pessoal resolveu imigrar para os Estados Unidos. E é um índice muito grande de imigrantes. E essas pessoas vão ocupar algumas cidades, né, perto de Nova York e tal, né? Então lá eu ouvi vários relatos, né? E a situação deprimente, né? Porque na realidade, né, eles vendiam tudo que eles tinham, tá? Em busca do sonho americano, da Estátua de Liberdade, aquela coisa toda, e iam para lá, se aventuravam, normalmente, né, a maioria das vezes ilegal, vendiam tudo que tinha, né, daí faziam contato em São Paulo, né, aí entra a figura do coiote, né, então que é aquele gerente, vamos dizer assim, né, que tem a missão de levar esses brasileiros até a fronteira com o México, né, então aquela fronteira onde é a questão do muro, né, aquela coisa toda, né, onde é bem vigiada, então tem toda uma questão de vigilância, né, então esses coiotes levavam essas pessoas para lá em péssimas condições, uma cultura totalmente diferente, né? Então eu vou ler só um trechinho aqui para finalizar, de uma senhora. Então ela foi, só para vocês terem uma ideia, bem curtinho. Ó. Eu fui deixada sozinha no deserto, com o pé quebrado e o outro torcido. Chovia muito e eu não aguentava mais tanto frio e dor. Decidi me entregar para os policiais do outro lado da cerca na fronteira. Isso aí é o mais leve, tá? Depois eles falam sobre as condições de trabalho. Eram muito enganados, inclusive por portugueses, né? Então tem uma comunidade portuguesa muito grande, né? Em algumas cidades norte-americanas, aí passava a perna nos brasileiros. Mas isso são dados empíricos, né? Que na realidade mostra... O brasileiro chega lá achando que o português é burro e se dá mal. Né? Aquelas pensãozinhas, né? O brasileiro chegava lá, alugava uma casa, né, a portuguesa pode ficar aí, aquela coisa toda, pois, né, quando virava as costas ali, o português deitava o cabelo e a casa estava hipotecada, né, então o brasileiro ficava duplamente endividado, né,
Então, e a carteira de motorista também nos Estados Unidos, né? O que é ilegal, salvo alguns estados, os caras não têm direito de tirar, né? Então, vive numa penúria. Então, essas pessoas, elas iam para lá para mandar dinheiro, né? Para sua cidade, deixavam os filhos e tal. E quando voltavam, tentavam reproduzir até arquitetonicamente aquilo que eles viam lá. E até o estilo de criar os filhos. Até a hora de se alimentar, porque o americano vai comer 4, 5 horas da tarde, né? Enfim, então são alguns elementos assim de dificuldade, daí entra essa questão, né, de um comércio ilegal também que se estabelece. Então tem uma rota, né, formada por brasileiros que ganham dinheiro, né, e uma condição precária que é colocada tanto nesse processo de chegar aos Estados Unidos, né, como se manter lá também, que são em condições precaríssimas. Lazer não existe, tá? Existe muito é trabalho. Tá? Então, para quem quer trabalhar 24 horas por dia, é o que acontece, né? Se tivesse 25 horas, trabalharia. Tá? Então, essa é a minha contribuição aí, Fabiano. Tá? Mais ótimo. Empírica do que... Tá? A sua, Ademar. Quer encerrar? Não, é isso aí. Os dados, né, sociologia da história, e realmente vão sempre tratar um pouco mais de uma questão empírica, né, um pouco mais concreta, mas é importante. Eu gosto sempre de ter alguns elementos nesse sentido. Eu acho que na hora de escrever a redação, o pessoal pode também pensar dessa forma. Faz uma primeira distinção de alguns conceitos, né? Deixa bem definido ali um ou dois conceitos, né? Da parte bem do significado mesmo, né? Dos termos, e aí depois vai trazendo alguns elementos mais empíricos, alguns dados, algumas informações para ir construindo o argumento, né? Acho que é uma maneira bem interessante de elaborar o texto e mostra que consegue fazer também esse movimento aí, né, entre uma parte mais teórica e encontrando as aplicações desses elementos. Então tá, pessoal, agradecemos a presença de todos. Semana que vem o Se Liga no Gordo aí vai receber a nossa amiga Maria Rita Pi. Não sei se vocês conhecem ela, professora. Sim. Candidata a vereadora. Ela vai vir falar sobre a influência do povo negro no Brasil. Ela é magnífica falando sobre essa. Então. Assina embaixo, muito boa. Se tu quiser participar, Ademar, podemos formar uma banca com ela aí para nós discutirmos a influência do negro no Brasil, né? E ela gosta disso aí, ela trabalha com isso aí. Então é a paixão dela. Ela é show de bola. Então eu convidei ela me deu a resposta essa semana que está dentro do programa do Gordo. Vamos falar um pouquinho. Eu gostaria sim de conversar com ela, eu gosto muito dela. Então vamos marcar aí para a semana que vem, tu participa com nós aí discutindo sobre essa grande influência aí dos negros na população brasileira, em toda a situação. Ela quer falar sobre essa cultura negra, né, no Brasil, fantástico, a importância dela. Então, para nós é show de bola. Tá? Beijo do Gordo aí para vocês e até a semana que vem. Valeu, gurizada. Até mais.